E aí, Crazy Peoples, tudo bem, gente? Como vai todo mundo? Gente, o clima tá aqui em São Paulo tá tão frio que meu cabelo tá flat. Olá, oi Suzy, oi Totói, Patrícia, tudo bem, gente? Tigras, tudo bom, Sadete? Tudo bem, Denise? Aí Forever 4. Suzy, tudo bom, meu bem? Eu tô pra marcar nossa live, né? Tô sabendo. Ai, me distraí, desculpa, gente. Estamos aqui esperando o Dr. Pablo. Suzy, vamos marcar sim a nossa live. Hoje vamos estar conversando com o Dr. Pablo sobre algumas questões que a gente vem vivendo, a forma, né, como a gente vem encarando tudo até antes da pandemia, durante e o que que a gente vai levar disso, né, depois. Então, estou aguardando ele entrar aqui, a gente falar em um pouco sobre. Eu tô, ó, ele entrou agora. Tá pedindo aqui. Deixa eu dar uma olhada, Dr. Pablo. Doutor Pablo e eu estávamos juntos na Band, acho que semana retrasada. Olha ele ali. Tudo bem, Olá, querido? Tati. Tudo bem? Ah, Estamos aqui mais uma vez, né? na verdade, a live, gente, é do Dr. Pablo. É porque a gente fez É na verdade. minha para poder os comentários estar embaixo e ele está controlando melhor. Então, é dele. Estou entregando agora a live para o Dr. Pablo. Tudo bom, querido? Tudo bem, Tati? É um prazer enorme estar aqui com você, receber você aqui nessa live. Para as pessoas que estão entrando novamente, gente, está invertido, porque eu pedi para ela para que os comentários ficassem aqui sobre a minha face, porque nós vamos ouvir mais a doutora Tati do que a mim. Então, essa foi a ideia dela ficar mais clara aí no vídeo para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, Tati, esse projeto é um projeto chamado No Divã. Todas as segundas-feiras eu encontro com esse público maravilhoso. Por isso é que eu pedi para a gente não tirar os comentários, porque a participação deles é fundamental. Sim. Então, não teria sentido a gente ficar falando aqui com o comentário deles bloqueado. Então, esse projeto chama No Divã. Ele veio nesse momento de pandemia, de isolamento social, onde senti, você também deve estar sentindo isso, uma necessidade muito grande das pessoas estarem compartilhando seus sentimentos, as suas emoções, e eles estão sofrendo muito, né, porque está todo mundo dentro de casa. Uma coisa é falar com o marido, com a esposa, com o filho, outra coisa é falar com um profissional que tem um preparo técnico para ouvir, né, para refletir junto com a pessoa. Então, esse é o projeto. Então, assim, você está inaugurando o Divã com uma convidada. Então, assim, também foi meu sonho sempre trazer pessoas para o Divã para compartilhar sua experiência, seu conhecimento, sua vivência, tudo Uhum. aquilo que a gente pode contribuir para as pessoas. Então, nós estamos no Divã para a gente compartilhar isso com as pessoas. Pessoal, conheci a Tati num programa da Band, e eu acho que quando a gente está alinhado com a mesma frequência, com a mesma vibração, eu acho que a gente precisa de 5 minutos de conversa. Então, ali nos bastidores, antes da gente entrar no programa, a gente viu ali que havia um alinhamento grande de ideias, de formas de Sim. lidar com a saúde mental. E aí eu falei para ela, me dá seu telefone que eu vou te chamar para o meu programa. E ela, muito gentilmente, falou, oh, que legal, gosto muito, e aceitou. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, com seu público também. Então, pessoal, hoje nós vamos caminhar aqui em relação aos relacionamentos. Aquilo que. E aí eu troquei uma ideia hoje com ela, para a gente, né, não ficar tão soltos e perdidos aqui. Então, a ideia é a gente falar como é que a gente vinha, se a doutora Tati, qual que é a percepção dela, porque ela atende muito isso,
ela atende demais isso, inclusive tem um livro, depois nós vamos falar do livro dela. Então ela já vinha acompanhando muito tempo essas questões das relações, acompanhando agora, nesse momento, e eu também quero que ela fale o que ela espera para o depois. Então, qual que é a sua experiência, qual que é a sua vivência, o que você vinha percebendo antes da pandemia, antes do isolamento, antes disso tudo acontecer? Estávamos muito bem? Não estávamos? Como é que você percebe as relações antes da pandemia? Então, como eu trabalho diretamente com educação sexual, né? Como eu trabalho como sexpert, educadora sexual, eu pego os casais justamente numa crise, geralmente de intimidade. Então, e pego, obviamente, pelas mídias sociais, meu termômetro acaba sendo pelas perguntas que me chegam, etc., né? E o que acontece também nas palestras, é mais ou menos o termômetro. E é óbvio que já havia, já existia um falta de encontro grande entre os casais, né? No sentido de que as pessoas têm uma intimidade e ao mesmo tempo não têm essa intimidade. Então, é uma intimidade de amigo, de colega, mas não é uma intimidade íntima propriamente dito, né? Então, aí a gente tem toda a questão de um inconsciente até um inconsciente coletivo de anos e anos e anos vindo com a questão pesada, uma conotação negativa em relação à sexualidade. Então existe toda uma vergonha, todo um problema, um pudor de se falar sobre isso. E a gente sabe que para um bem-estar, né, sexual, para o bem-estar geral de uma pessoa, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o quarto elemento mais importante, assim, né, junto com a saúde mental, com a saúde e equilíbrio do corpo, enfim, todas essas coisas. Então, eu já havia vendo realmente um desencontro entre homens e mulheres, por vários motivos. Falta de tempo, né? Empurrar com a barriga certas situações, né? Essa coisa de não querer encarar a negação, né? Sempre na relacionamento e tal. E muita falta de informação e falta de ferramentas de como, desde solucionar um problema qualquer dentro da relação, né? Não independente de um problema sexual, até realmente ignorância. E aí sim, eu fui colunista do Extra por 6 anos e recebia perguntas de homens achando que as mulheres tinham casos fora do casamento, depois de um casamento de 20 anos, porque elas não tinham orgasmo durante a transa. Então, é essa falta de intimidade do casal que também tem, dessa coisa de compartilhar coisas que viram uns fantasmas muito grandes, né, na nossa cabeça. Então, esse desencontro eu já via, mas é completamente diferente do que a gente se depara agora pela questão do tempo, né? Da gente ter agora esse tempo. Você acha que as relações já podem estar começando equivocadamente? Então, a sensação que eu tenho como psiquiatra é que muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos namoros, muitos noivados, a origem já é equivocada. Porque a sensação que eu tenho é que muitas pessoas começam a se relacionar com uma carta de dívida para o outro pagar. Como se o outro fosse responsável por trazer a mim aquilo que eu não tenho, enquanto sozinho eu estou. Então, parece que as pessoas, primeiramente, não estão bem sozinhas. E segundo, elas, quando procuram um relacionamento, elas procuram para tentar preencher aquele mal-estar que elas vivem sozinhas. Então, você acha que aquilo que às vezes vai se manifestar 5, 6, 7, o tal da crise dos 7, a crise dos 11, pode ser consequência de um início Sim. equivocado? Sim, eu acho que com certeza, porque o que acontece? Primeiro, quando se começa a partir do momento. Primeiro que os relacionamentos hoje têm uma conotação mais de descartável. Então a pessoa casa pensando, tudo bem, qualquer coisa eu me separo. Então já tem um pouquinho essa conotação. Eu acho também que somos a cultura do viver para o outro, né? De mostrar
de se mostrar que a gente está casando, mostrar que a gente está tendo filho, né? E em vez disso ser, né, como talvez antigamente isso fosse mais uma coisa do moral e bons costumes, uma coisa absurda acabou sendo utilizada, continuando sendo utilizado por outro motivo, que é se mostrar, que não é por morais e bons costumes, mas sim para mostrar no Instagram, etc e tal, mas é o mesmo hábito que meio que a gente muda a razão, né, daquilo, mas que continua uma coisa negativa, que você faz para o outro, não para você, né? E sim, a gente tem constantemente essa necessidade de encontrar um salvador, né? E que esse salvador seja o que nos completa, né? Isso a gente vê na política, como também a gente vê nas nossas relações. Essa necessidade de realmente encontrar uma outra pessoa que magicamente possa solucionar ou levar a gente para um outro nível, etc. Quando a gente é difícil a gente compreender que esse buraco ele é necessário, né? Que ele é a pulsão, que ele que vai fazer você andar, essa angústia, né? Num grau normal, não que a gente está vivendo agora, mas que ela é necessária para te dizer, opa, tem alguma coisa errada, vamos mudar a vida. É difícil a gente se conscientizar disso e não ficar utilizando do outro para vir preencher todas aqui as nossas necessidades. Então, eu acho que o que algo antes era meio que sutil, hoje fica extremamente gritante com a convivência e o tempo que a gente tem. Ah, que legal. Então, eu tenho falado isso muito do ponto de vista individual, da saúde mental de cada um, que a quarentena, o isolamento social funcionou, na verdade, como uma lupa, como uma lente de aumento para aquilo que já vinha antes. Então, eu acho que exatamente essa última frase que você disse, e aí em relação ao relacionamento, então você acha que o isolamento social, a pandemia, esse novo momento, o que ele representou, ou como é que você percebe isso em relação ao que já vinha antes? Você já falou uma coisa aí agora, no final da sua fala, queria que você me falasse um pouco mais disso. Na verdade, eu acho assim que para a nossa mente, né, para a nossa cabeça, essa pandemia é uma violência. É tipo, é uma coisa extremamente agressiva, extremamente violenta. A gente não está acostumado a estar num estado de alerta 24 horas e nem deve estar. A gente não tem uma reação, digamos, beabá, escrita, tipo, roteirizada para algo assim, porque a gente não deveria passar, né, assim, tipo, normalmente por coisas dessa situação. Então, por exemplo, a gente pode comparar com um assalto, né? Um assalto é algo bem atípico, então muitas vezes a gente não pode nem medir a nossa reação perante algo assim. A gente não está acostumado e nem deveria estar. Então, nesse momento, o que acontece? Eu falo que é uma violência, que é uma agressão, porque acaba que esses minutos ou segundos que você vai passar, se Deus quiser, num assalto, não muito mais do que isso, nesse estado de extrema alerta, nesse instinto totalmente animalesco, né? Onde sua adrenalina sobe extremamente, quando a ansiedade se eleva ao máximo, você tem uma mudança de corpo, a gente, nesse momento, se encontra nisso 24 horas, porque a gente não consegue dizer para o nosso cérebro, tá tranquilo. Porque não consegue, porque cada vez a gente não consegue dar aquela enganada nele, né, sem as ferramentas corretas para conseguir abaixar essa ansiedade, né? Então, isso não é bom para a nossa imunidade, né? Nem porque a gente está tenso o tempo inteiro, e também durante o sono, né? Porque a gente entra num campo de sono que também abaixa a nossa ansiedade, porque é um relaxamento absoluto. Então, não faz bem para a saúde, como não faz bem mentalmente, porque esse grau de ansiedade vai ter como resposta alguns comportamentos. Ele vai ser traduzido de alguma forma. Então, pode ser de forma agressiva, violenta, né? Note-se ali aumento de violência doméstica, né? Pode ser também com picuinhas, com coisinhas, que você vai trazendo justamente essas coisas do passado e misturando com a sua ansiedade atual, e aí
quem é que vai ser o seu saco de pancada, né? Você não tem mais ninguém, você não tem aonde extravasar, como pegar o carro e sair, conversar com um amigo. Não, você tá ali, tem que olhar para a cara dessa pessoa. Então tem essas coisas. Tem a fuga também, né? A pessoa que se deprime, que foge. Tem várias respostas que vai vir dessa frustração. E aí é justamente isso. Aí que a gente estava conversando aquele dia, que é o que eu estou falando para as pessoas. Nesse momento, infelizmente, a gente não tem tempo para mandar você para uma terapia, passar, sei lá, 8 meses e ficar e chegar nos. Não, não dá, entendeu? Então a gente vai ter que ser um pouco mais maduro com nossos pensamentos, com a nossa. Tentar trazer um pouco mais de. O que eu falo muito é identificar aquilo que você está fazendo e se responsabilizar por ele. Que é diferente do que você pedir desculpas para alguém ou alguma coisa. É você literalmente identificar aquele comportamento, se responsabilizar por ele, porque aí a gente pode mudá-lo, né, doutor? Porque se a gente tem. Nossa realidade é a nossa perspectiva. Se você não muda essa perspectiva, é impossível você mudar esse comportamento. Então, fica difícil, né? O que você está falando é muito legal, foi uma interpretação legal do que pode estar acontecendo, que eu vejo com muitas pessoas se queixando. Ah, estou mais irritado, estou mais briguento, qualquer coisa eu explodo. E você fez uma leitura muito legal, e você falou assim, talvez o que você está sentindo agora não é típico de você, do que você tem que sentir. Nós estamos vivendo num momento de atipia. Você foi colocado numa situação que não é típico. E por não ser típico, vai produzir sintomas, vai produzir emoções atípicas. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é, olha, o que você está sentindo não era para você estar sentindo em situações normais. Porque você está inserida numa situação que não é normal. Seja um sentimento para você, seja um sentimento voltado para o outro. No caso, lá, o seu cônjuge, o seu companheiro. Então, o isolamento, o confinamento das pessoas. O confinamento fez com que exacerbasse, talvez, emoções, sensações, que deveria ser assim, 10 minutos durante o dia, e agora está sendo as 24 horas. Então, a sua leitura foi muito legal, na medida em que talvez explique, não justifique, mas explique, talvez o aumento da picuinha ao longo do dia. Sim. Eu tenho vivido isso. Então, às vezes, eu me vejo fazendo picuinha, falo, meu Deus, mas isso não é típico meu. Sim. Eu não sou de fazer isso. Mas é Por isso. Que agora eu tô? Sim. Porque, assim, nesse momento eu sinto que a gente, como psicólogo, como psiquiatra, tem que dar umas ferramentas um pouco como a cola. Sabe a cola da prova? Entendeu? Tipo, vamos tirar toda essa gordura, toda essa bullshitagem, vamos direto ao ponto, porque não tem tempo. A gente está vendo um aumento de separações drásticas e aquela coisa, assim, você não toma decisões de vidas em momentos drásticos, né? Porque todo mundo escuta, quando você está grávida, você não pode tomar uma decisão, você não está no seu estado normal, né? Quando você acabou de passar por um luto muito, muito grave, não é o momento de tomar decisões radicais, né? A gente fala até depois do sexo, também não é momento de você tomar, entendeu? Então, assim, num momento como pandemia, não seria o ideal, não estou dizendo para ninguém, cada um sabe da sua vida se separar ou não, mas não seria o ideal porque a gente não está no nosso estado natural. Então, está havendo um aumento muito grande, mas muito grande mesmo, de separações, né? Assim, isso já está até visto lá em Wuhan, 43%. Isso já é uma reportagem de quase 2 meses que saiu no El País. Mas aqui no Brasil eu já estou vendo isso demais, assim. Então, essa coisa de tomar certas atitudes repentinas, porque a gente vê nossos relacionamentos como relações descartáveis, né? Então a gente já vem vindo com uma referência assim de relacionamento descartável, de relacionamento que depois de mais ou menos 5 anos, o que tem também uma resposta lá na pré-história sobre os seres condicionados. Se você vai olhar lá, a gente tinha mais ou menos uns 5 anos que a gente ficava com o parceiro,
porque a gente tinha a cria, né? E aí a cria, né, não tinha como cuidar da segurança da caça, de trazer o lar e tudo, né? Ter a segurança do lar. Não tinha como a mulher fazer tudo isso. Então, era a mulher e o homem até mais ou menos 5 anos, onde a criança tinha independência. A criança tendo independência, baby, tchau. Então, a gente foi condicionado, mas nós não somos seres monogâmicos. Você vê que nosso amor, mais ou menos, vai durar mais ou menos até mais ou menos uns 5 anos. Não que a gente não possa enganar nosso cérebro e levar isso adiante, especialmente se tem amor na relação. É isso que eu ensino, esse é meu negócio. Mas, assim, por sermos condicionáveis, a gente justamente tem que estar o tempo inteiro parando, analisando, desculpa, por termos essa tendência de chegar mais ou menos esse tempo e a relação começar a dar aquela esfriada, a gente tem que tomar ainda mais cuidado numa situação dessa, porque realmente os defeitos de cada um são muito mais expostos. Casais que achavam que estavam de boa, que estavam tranquilos, de repente um olha para a cara do outro e não tem o que conversar. De repente, um está num grau de ansiedade e o outro não está. Eu fiz um vídeo agora, essa semana, sobre aquele livro sobre a morte e o morrer, né? As 5 fases do luto. E que cada pessoa está meio que pegada num luto, numa fase diferente. Então, é difícil você falar com aquele que está negando e aquele que ainda está barganhando. Né? Então, é aquela coisa que há muitos desencontros até pela própria situação, né? Então, olha que dramático, né? Pessoas que vinham diferentemente antes, isoladamente, mas que talvez a distância, a correria do dia a dia não se percebiam isso. Talvez cada um estava realmente tanto numa condição mental, quanto numa condição física, numa condição emocional, e só que o isolamento, o confinamento colocou 2 pessoas, talvez, que estavam em momentos tão distintos, para vivenciarem distintamente esse momento. E talvez isso esteja causando muito atrito, muita confusão dentro de casa, porque são 2 pessoas, às vezes, que estavam desafinadas, mas que estavam conseguindo viver, porque encontrava à noite, no café da manhã, um pouco no final de semana, eu vou para o meu futebol, e a vida se seguia. Mas eu achei legal essa sua questão, eu não sabia disso, que essa questão dos 5 anos... Que isso tem até, né, cultural. Todo mundo fala que a gente começa a esfriar. Ah, tá apaixonado? Ó, vai durar 5 anos. Ó, teu amor vai durar... Então, isso tem uma razão antropológica aí. A Helen Hunt, não sei se você conhece, a Helen Hunter, ela é uma antropóloga que estuda o amor, né? Eu sou uma grande estudiosa dela, que estuda a questão química, antropológica, tudo, do amor, da relação, do vínculo, né? Então, isso tem uma explicação antropológica. Agora, você estava falando, mas tudo isso ainda por cima com a sombra da morte sendo esfregada na tua cara, né? Que nós, como seres humanos, até por um mecanismo de defesa saudável, a gente tem essa falsa noção que somos imortais. A gente não vive, né, com aquele fantasma da morte o tempo inteiro dentro. Tanto que nos incomoda quando vamos a enterro ou né, tipo, um hospital, a gente não é a sensação assim mais agradável, porque a gente é confrontado justamente com essa noção. Então, tudo isso que a gente falou, ainda por cima com isso, né? Então, é bem complicada a situação que a gente se encontra. Seria a tempestade perfeita, né, quando um avião cai, porque é aquela situação em que parece que juntou tudo para que a gente chegasse nesse momento com tanta confusão. Mas eu acho que, aí, agora, pegando o gancho aqui, eu não li aqui o nome da pessoa que escreveu, e ela botou que esse momento tem sido importante para o autoconhecimento dela, para a proximidade com o marido, que nunca teve em 22 anos de casada. Esse período está sendo propício para muitas coisas. E eu acho que é isso. É muito legal. É um momento de reflexões. Eu concordo plenamente contigo que não é um momento de grandes decisões, mas também endosso o que você falou. Quem sabe da sua vida é você, quem sabe as angústias e as dores é você.
Mas a gente sempre recomenda isso na saúde mental, que grandes decisões ou decisões importantes na vida não é comprar ou vender uma bicicleta, não é vou desalugar essa casa, vou alugar aquela. São decisões importantes. Vou deixar ou não o trabalho, vou mudar ou não de cidade, ou deixo ou não meu casamento, que vão trazer impactos para você. Essas decisões têm que vir com muita reflexão e buscar, primeiramente, a paz ou o controle emocional para você tomar uma decisão muito mais racional do que emocional. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você disse. E é isso mesmo. A gente podemos aproveitar esse momento de tempestade perfeita, porque o sol continua a brilhar depois da tempestade, né? Sim, exatamente. Para que a gente se refaça, tanto individualmente quanto os relacionamentos. Você vê que, como essa moça, né, que ela tá se aproximando do marido, porque a falta de 22 tempo. anos de casado. Então, que de repente, durante 22 anos era o correria mesmo do dia a dia e tal, etc. E agora ela, né, pode ter um reencontro. Então, assim, eu também, isso é muito legal, porque eu falo que é nesses momentos, né, gente, que são os momentos duros também, quem já passou por mortes na família, problemas de dinheiro, etc., também são os momentos que fazem um casal, né? Que vão fazer com que você consiga sustentar e até isso, até se unir e ficar uma coisa mais forte, mais unida. Eu posso também falar isso por experiência própria, porque eu e o Niso, a gente está 18 anos juntos, já tivemos, né, passamos por muitos problemas de morte, né, inclusive do nosso enteado, do sogro, sogra, problemas financeiros, enfim, são esses momentos que vão fazer você realmente se juntar. O importante é estar mais ou menos na mesma vibe, então mas também não fica, ai meu Deus do céu, eu já estou na fase da aceitação e ele ainda está negando. Ok, dá para você estar na mesma vibe, mesmo não estando na mesma vibe, que se existe algum tipo de respeito, né? Isso. Então, e respeito até pela angústia da pessoa, porque às vezes a pessoa que está negando ainda está numa angústia muito alta, então você vai ter que ir mingar o se come pelas beiradas. É aí que eu falo que é a hora da gente dar cola para as pessoas, né? Dar certas ferramentas onde ela possa ter um pouco mais de razão e menos emoção, que é difícil, não é algo tão simples. Então, é realmente poder se ouvir enquanto você está tendo aquele ataque histérico, mas depois, quem sabe, abaixar o seu ego quando você estiver sozinha e pensar, pô, peraí, esse ataque histérico foi, sabe, se questiona, tem um pouco essa autocrítica para você entender aonde, se isso não é fruto de uma frustração, que se você não está nervosa por conta de que você acabou de ouvir que o Covid pode afetar, sei lá, o rim, e você tem um problema de rim, aí de repente você está aflita com isso e você está vomitando, entendeu? Tenta sacar esse problema e se responsabiliza por ele. Se é muito você se responsabilizar perante o outro nesse momento, se responsabiliza pelo menos perante você mesmo, por você poder mudar quando isso vier novamente. Então, é muito questão de ego também, né, doutor Pablo? Essa coisa de querer um ficar ganhando do outro, a batalhazinha. Só que a gente tem que entender que a batalha agora não faz o menor sentido, a gente tem que ganhar a guerra. E eu tenho falado muito isso para as pessoas, que é momento da gente exercer a cultura da paz dentro de casa. Sim. Porque não está fácil, igual a gente disse aqui anteriormente, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. E uma coisa que eu falo para os casais e que eu acho que dá muita paz para eles é quando eu falo o seguinte: ninguém aqui que tem relacionamento escolheu viver 24 horas com o outro. Quando você está 24 horas com o outro, cansa, está com saudade da sua individualidade, está com saudade do futebol, do seu amigo, isso é absolutamente normal. E você saudável. Não desama por isso. Você não está desamando, você não está amando menos, porque você está com saudade da sua individualidade. Porque ninguém escolheu estar 24 horas com uma pessoa, como estamos agora. Então, essa situação, por si só, vai trazer um monte de sentimento estranho. Calma, sim. É absolutamente normal. Então, é isso mesmo. Então, assim, porque tem muita gente queixando desse tipo de sentimento. Estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva da minha mulher, eu estou com saudade disso, mas eu não posso,
porque eu amo minha mulher. Se eu amo minha mulher, eu não posso ter saudade de alguma coisa, porque eu preciso estar com ela ou com ele, tanto faz. Você percebe isso? Como é que você lê isso? Percebo muitas pessoas, e aí que tá, não conseguem meio que identificar as suas sensações, seus sentimentos e saber quais consequências elas estão tendo. Percebo isso acontecendo bastante, mas acho também que a gente consegue, com cuidado, realmente tentar entender. Por exemplo, você falou em individualidade, né, e a vida conjunta, o que é absolutamente necessário, né, numa vida. É saudável cada um ter sua vida individual e aí depois a vida do casal. Eu entendo que tem muitas pessoas vivendo nesse momento, numa situação talvez de privacidade muito pequena, né? Então, assim, eu tenho atendido, inclusive, pessoas que não têm nem como falar comigo porque não tem essa privacidade. Mas, assim, para quem tem um mínimo de espaço, o mesmo que você esteja no mesmo ambiente, é importante também manter uma certa individualidade dentro dessa pandemia. Do mesmo jeito que as pessoas falam, olha, é importante você manter o seu horário, né? É importante você se vestir, é importante você fazer um exercício. Então, essas coisas que as pessoas vêm falando, é importante também você manter, digamos, uma vida individual dentro desse cenário todo. Ou seja, ok, se você tem um filho pequeno, não para de gritar, não para de encher o saco, tenta pelo menos em algum momento ter o teu momento dando para o seu par ou para alguém, ou enquanto dorme, alguma coisa. Porque é super importante você poder ser o teu tempo para você viver essa vida individual. Nem que isso seja olhar o YouTube, ver as fofocas, fazer acontecer, enfim, nem que seja uma coisa que não parece literalmente a sua vida individual como era antes, tipo, você sair para o seu trabalho, você, né, fazer suas próprias coisas, dar uma volta de repente sozinha e tal, mas algo que seja só seu. É importante que você tenha esses hábitos que envolva somente você todos os dias, para você ter um pouco essa sensação de, então agora eu vou fazer aquilo que é meu, daqui a pouco eu volto. São certas ferramentas que são indispensáveis e que valem muito mais do que a gente imagina. Eu acho que depois dessa pandemia, tudo vai para um nível, para um patamar diferente de funcionamento. Não digo melhor, não digo pior, porque isso vai depender muito das nossas escolhas nesse momento. Sim, Mas para outro patamar vai. sim. E para isso que você está falando da individualidade, da necessidade da individualidade dentro de um casal, dentro de um relacionamento, além, a gente precisa ter dois movimentos para que isso se preserve. A força da pessoa para buscar a individualidade dela e o respeito do outro Sim. para que se preserve a individualidade da pessoa. E é isso que eu Então, tenho visto como problema, essa segunda parte. Esse tem sido o grande problema. isso normalmente está aí, né? Porque o ciúme patológico não deixa isso acontecer, a insegurança não deixa isso acontecer, o sentimento de posse não deixa isso acontecer. Então, assim, a raiz de todo o mal nos relacionamentos, que inclusive é aquilo que vai ser responsável pela derrocada do amor, porque eu vejo que muitos casais, muitos não, todos os casais começam com muito amor. Ninguém é doido de casal de começar um relacionamento sem amor. Pode até ter, mas a grande maioria a gente vê que começam com muito amor. E a cereja do bolo é justamente a união. Como vai ser essa união, cada um vai decidir como. Mas aí eu vejo que são esses sentimentos, que às vezes são latentes no início, que vão ser responsáveis por corroer essa relação e pelo fim daquilo que começou tão bonito. Né? Então, o respeito à individualidade do outro, essa palavra tão simples e essa frase tão simples, ela exige tanta coisa. Ela exige tanta coisa que talvez nesse momento seja um momento de se romper essas coisas, né? Sim, essa coisa mais do lado tóxico. Eu acho que, sabe de uma coisa? Pensando aqui, eu acho que pode ser que acabe, assim, diminui um pouco essa coisa da toxicidade, dos relacionamentos mais tóxicos, porque eles dependem também de mostrar para o outro,
sabe? Depende, existe um gozo ali quando o outro sabe que está sofrendo, quando o outro, por mais que exista também a exclusão total desses casais aí num grau de patologia mais grave, e que até numa situação dessa, uma situação de pandemia favorece uma cena como essa, por um outro lado, né, que eu acho que é muito também, tá? Muito também desses casais dependem desses shows, assim, para conseguir seguir. Então, sem a plateia, fica um pouco complicado, entendeu? Então, temos os dois casos, absolutamente, não estou dizendo que casais tóxicos só estão fazendo teatro, tem realmente os que vão falar, uhul, pandemia, que bom, ninguém vai me encher o saco, vou poder abusar, vou poder fazer e acontecer sem ninguém me encher o saco. Mas tem um outro lado dessa coisa do casal que vive com essa energia tóxica, mas que depende de coisas, depende de sair na balada, depende do ciúme, depende do cara olhando a mulher, depende do palco. Então não tem mais muito esse palco. E aí? Vai inventar o que exatamente, né? E para quem? Aí essa energia pode virar violência, né? Como a gente tem observado no Sim. aumento da violência doméstica. Esses dias eu atendi uma paciente que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, se eu não me engano, são 15 anos de casamento, e aparentemente tudo bem, claro, aquelas brigas normais. E aí, ela foi semana passada, semana retrasada, ela falou que depois de uma desavença, de uma briga, coisa que normalmente eles tinham, mas estava mais frequente devido à pandemia, isso tudo que a gente tem falado, o porquê que está mais frequente, ele a agrediu, jogou lá um negócio em cima dela, coisa que jamais ele tinha feito e jamais ela imaginava que ele ia fazer. E é mais ou menos isso que você falou, ou seja, toda essa energia que talvez estava saindo pelo palco, pelas brigas. Uhum. Agora, como você não tem isso, essa energia talvez vai se extravasar em forma de violência. Então, é um momento realmente de muitas reflexões, da gente E rever na todas essas questão da questões. violência, a gente ainda tem um outro agravante, que é a questão financeira, né? O problema com incerteza de já uma coisa também, assim, antropológica, de raiz, dessa coisa do homem provedor. Então, se o cara não está conseguindo, não sabe como é que vai ser, que é a situação de todos nós, mas uns mais do que o outro, né? Como é que ele vai prover para essa família? Então, essa questão é muito complicada, muito, muito complicada, porque quando entra problemas financeiros, você mexe com ego, você mexe com esse instinto nato de querer proteger a família e prover para a família, e isso se traduz muitas vezes em violência, né? Então eu não consigo trazer isso, então é você realmente, literalmente, querer bater, querer tirar a referência do que aquilo tudo que você deveria estar fazendo da sua frente, fisicamente. Então, o problema aí de grana é um problema que dá uma desestabelecida geral nos casais. Já normalmente, numa situação onde você vê que ninguém sabe o que está acontecendo, não é só uma. As pessoas não estão identificando apenas a fragilidade delas como ser humano, está se identificando a fragilidade da sociedade como um todo. Então, é tipo assim, ninguém tem ideia do que está acontecendo. Peraí, né? A gente sempre assiste a série da Netflix e tem algum ser humano que vai chegar e vai salvar a história toda. Então, cadê? Então, por isso, né, obviamente, a gente já falou sobre isso, vai procura de salvadores, mas também é uma constatação de que acho que poucas vezes se viu nesse mundo, e eu acho que para nós, como coletividade, é uma constatação extremamente forte, de verdade. A Mila Ainda pediu mais para no você Brasil, falar. que a gente não tem nenhuma sensação de algum tipo de guia, né? Então é bem complicado, a gente está tipo à deriva, e acho que isso está muito Fica pior ainda, esfregado né? na cara de todo mundo. A Mila pediu para você falar um pouco de amor próprio e respeito por si, como uma tentativa, talvez, de nos fortalecer, né? Nesse momento, fortalecer os nossos relacionamentos.
Você acredita que o amor próprio, ele fortalece ou fragiliza o relacionamento? Então, eu tenho pensado muito nessa história do amor próprio, né? Que para mim se traduz na confiança da pessoa, né? Na segurança, né? A partir do momento que você se aceita, que você se ama. Eu acho que esse amor próprio, eu não gosto tanto desse termo. Eu acho que realmente é uma aceitação própria, você se aceita mesmo. E aí você vai ter uma confiança, você vai pisar, né? Melhor com os dois pés. Eu venho da Santa Casa, eu trabalhei na Santa Casa há 10 anos no início da minha carreira, com a sexualidade das mulheres mastectomizadas e câncer de mama, climatério e menopausa. Então eu comecei minha carreira lá. Depois de 10 anos eu fiquei pensando, imagina se essa mulher chegasse preparada para mim sexualmente, o quão mais eficiente seria, né, esse trabalho que eu trabalho até hoje, inclusive no Hospital das Clínicas e na Fundação do Câncer lá no Rio. E aí eu faço traço o mesmo paralelo com agora. As pessoas, elas precisam, seria legal se elas estivessem um pouco mais preparadas para encarar um momento como esse, né? Então, eu acho que por cada vez sermos uma sociedade cada vez mais descartável, de certa forma a gente fica menos preparado para lidar, entendeu? Porque não sabe lidar com o sentimento. O sentimento, você bota um delete, né? Quando você não quer, você deleta e você vai adiante. Tudo é muito assim. E eu acho que numa situação dessa, as coisas não são tão descartáveis, a gente para um pouco mais para pensar. Por um lado, isso me traz uma certa esperança, que eu acho que pode haver uma profundidade maior, né, nos Sim. relacionamentos. Acho que as pessoas podem se aprofundar um pouco mais umas com as outras, mesmo que virtualmente, né, que eu sempre achei que o virtual fosse o grande inimigo, e agora a gente até vê um ótimo recurso para a gente se aproximar e se manter. Mas, assim, para mim, a confiança, se essa mulher lá atrás tivesse a confiança que a sexualidade trouxesse, ela teria encarado muito melhor esse momento de câncer de mama. Hoje em dia, se as mulheres tivessem mais confiança, elas poderiam também encarar essa situação, eu acho, não essa situação em específica, mas várias situações com mais segurança. E essa também, né, obviamente. Eu digo porque eu acho que a gente, como coletividade, também, assim, inconsciente também de décadas e décadas e décadas, a mulher sempre teve que provar muito mais para o outro que ela tinha validade do que o homem. E esse provar para o outro nos traz para um papel um pouco mais de insegurança. Eu acho que eu, pelo menos, trabalho isso muito através da sexualidade, que eu acho que é um local maravilhoso para você trabalhar a confiança, né? Essa aceitação do seu ser sexual, dessa energia sexual, de tudo isso que vai melhorando a sua confiança, você vai começando um trabalho de dentro para fora, né? Em vez de fora para dentro. Mas acho que sim, que mulheres que têm um pouco mais de segurança vão lidar melhor com um momento como esse. É, e é super importante tá trabalhando o tempo inteiro essa confiança, essa autoconfiança e essa necessidade de validação do outro. Eu acho que quando você começou a conversa, você falou assim, a gente não sei se vai ser melhor ou pior, a gente vai mudar. A gente vai mudar. E uma das coisas que eu espero que mude também, que eu não sei, porque aí entra as mídias sociais, é uma coisa meio complexa, mas é essa necessidade constante da validação do outro, né, para a gente se aceitar e nos dar um valor, né? A gente precisa trazer esse movimento de nós, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando as pessoas falam de amor próprio, respeito por si, segurança, confiança, eu acho que passa muito por resolver a raiz da carência humana. Todos nós nascemos com a raiz da carência. A carência não é
privilégio de ninguém. Nós nascemos assim. Desde, né, sempre precisamos de algo, desde o útero materno, a gente nasce precisando, dependendo 100% dos outros, depois nós vamos conquistando a nossa independência. Então, o amor próprio é trabalhar a carência. Sim. Sempre vamos ter alguma coisa, alguma necessidade. Nós nunca vamos ser aquela pessoa que não precisa de nada e nem de ninguém. Mas quanto mais você trabalhar a sua carência, menos vulnerável, menos suscetível você vai ser a abusos. Porque Sim. você, teoricamente, não vai precisar daquilo porque você se sente bem sozinha. Sim. Então, eu acho que amor próprio é trabalhar a raiz da carência. Então, Tati, se a gente entendeu mais ou menos como é que estávamos vindo, e a gente viu que muita coisa os casais estavam colocando debaixo dos seus tapetes, colocando ali em segundo plano, nas esquinas das suas casas, estávamos sendo atropelados pelas nossas rotinas. Esse momento do isolamento, do confinamento, só fez uma lente de aumento em cima disso tudo. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você vê os caminhos, as direções daqui para frente? Qual que é a leitura que você faz? Como é que você percebe para onde podemos ir? E, dependendo das nossas ações, como é que você vê o pós-pandemia, ou o que muita gente está dizendo aí, o novo normal? Pois é, porque eu sou uma que acredito realmente que isso será um novo normal. Não, obviamente, por a questão de esperar uma vacina, um tratamento, mas até acho que isso é um ensaio, né? Uma vez que isso não é novidade. A gente já viu a SARS, a gente já viu o H1N1, que, né, foram vírus que não pegaram como esses, mas enquanto o ser humano estiver mexendo onde não deveria mexer, né? E a gente está falando no momento de um governo que está desmatando a Amazônia em graus absurdos, então a probabilidade de tocar em coisas novas e o ser humano entrar em contato com coisas que nunca, enfim, que não está acostumado, continua a mesma. Ou seja, nada nesse sentido tá nascendo, não está havendo um movimento de prevenção a isso, né? Porque da onde sai esses viroses com o bicho que vem da onde? Está mexendo onde não deveria estar mexendo, entendeu? E aí vem o negócio aqui. Então, pelo que eu vejo, acho que a gente não está aprendendo muito nesse sentido, a possibilidade disso acontecer novamente não é pequena, ao meu ver. Então, acho mesmo que essa mudança de novo normal vai trazer consigo uma nova forma de se relacionar. Eu espero realmente que venha uma forma mais evoluída, nesse sentido de menos imaturo, e até acredito, porque acho que as pessoas não vão ter muita paciência, sabe? Porque você está olhando para a cara da pessoa o dia inteiro, você vai ficar brigando do mesmo jeito o dia inteiro, e chega uma hora que cansa, porque antes você tem aquele intervalo que você sai, volta, bate a porta, vai pro bar, vai pro futebol, volta no dia seguinte, traz a briga à tona, mas existe 1 milhão de fatores que estão ali no meio. Tirando tudo isso, eu espero que a pessoa realmente não tenha muita paciência para esse tipo de coisa e que esse pensamento realmente comece a evoluir, ou seja, a gente passe a ter uma outra forma para chegar àquele mesmo resultado. E quando eu tenho atendido muitas pessoas que estão justamente meio que saco cheio, e eu falo, vamos lá, você está brigando sempre da mesma forma, não é? Para pensar. Como é a forma que você está... Você pode... O maior índice, né? A maior previsão do comportamento do outro é o comportamento passado, certo? Então, se a pessoa mesmo sempre está fazendo a mesma coisa, então você sabe como é que ele vai reagir. Se você já sabe como a pessoa vai reagir, não é melhor, se você quer ganhar essa batalha aqui, você ir por um outro caminho, em vez daquele mesmo caminho que você sempre vai? Porque aquele mesmo caminho vai dar o mesmo resultado. Então, o que você quer? Ganhar essa picuinha? Ou você quer ganhar o que você realmente quer ganhar, né? Aquele objetivo lá. Então, saiba manipular a situação a seu favor. Mas a arte da manipulação não há nada de errado com isso. Né? Ninguém está pisando em cima de ninguém. Mas você quer um objetivo?
você já sabe que se você for por aquele mesmo forma, não vai conseguir, vai para um outro jeito. Entendeu? Antes até, porque muito possivelmente que você vai conseguir aquilo que você queria. Porque você foi por outra forma. Então, eu espero que há algum tipo de evolução de pensamento nesse sentido. Eu também. Eu acho, eu não sei qual que vai ser o percentual das pessoas que vão aproveitar esse momento para se transformarem, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que não existe PJ, existe CPFs. Não existe sociedade, existe pessoas. Então, na verdade, o todo, ele é a junção de cada um de nós. Então, se a gente não tiver uma percepção que eu preciso refletir esse momento, eu no meu trabalho, eu na minha casa, eu no meu relacionamento, eu com os meus filhos, eu com os meus pais, ver o porquê estou sentindo tanta dor, o porquê eu estou sentindo tanta ansiedade, o porquê que nesse momento potencializou a minha ansiedade, as minhas angústias, a minha insônia, porque é agora, e eu concordo plenamente com você. Se a gente não fizer isso agora, não vai ser nunca mais. Porque o mundo, isso a gente conversa com os mais velhos, eles afirmam isso, nunca viram nada igual. Nem os historiadores que falam lá da quebra de 29, da gripe espanhola, da peste bubônica, Sim. parece que nada no mundo teve uma dimensão global como nós estamos tendo agora. Então, se estamos sofrendo, igual você disse, pelo medo da morte, por isso, por aquilo nesse momento, daqui a pouco vai vir a crise econômica, ou seja, isso ainda vai durar muito tempo, as consequências dessa pandemia. Então, se essa dor, medo da morte, medo do contágio, essa angústia, essa ansiedade não trouxer o mínimo de reflexão individual e do meu relacionamento, eu vou falar um negócio para você, concordo plenamente, vai piorar. Nós vamos para um novo normal pior, porque ninguém mudou, ninguém fez nada. É. Agora, sabe, eu não sei se eu estou sendo. Eu fico pensando assim, como eu acho que isso vai demorar tempo, e eu acho que para mim as mudanças precisam de tempo, né? As pessoas precisam estar nessa repetição de comportamento até elas conseguirem realmente começarem a mudar seus comportamentos efetivamente. Essa é a minha única esperança. É ruim falar isso, né? Porque eu sei que vai demorar pra cacete essa história toda. Então, minha única esperança nesse sentido é que, como vai demorar tanto, as pessoas vão ter que mudar meio que na marra, porque eu não vejo espontaneamente isso acontecendo. Quando o ser humano pode empurrar com a barriga ou tampar o sol com a peneira, ele faz, mas ele faz correndo, entendeu? Encarar a realidade, né? É uma coisa louca. É Encarar uma fácil. realidade, meu Deus do céu, encarar uma realidade é complicado, né? Eu Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade em mãos agora, né? Que a gente está vivendo toda essa situação que fomos obrigados a viver. Então, uma pessoa que falou aqui atrás que amor, 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 paciência e carinho. Então, eu acho que é hora da gente realmente de alimentar a essas três virtude. palavras, eu exalto a paciência. Eu acho que é a mais Hoje importante. então, nem se fala, né? É uma grande virtude da gente exercer num momento de confinamento, de isolamento. Então, a gente está quase acabando, senão Sim, o Instagram tira a gente do ar. tira. Verdade. Então, eu acho que essa questão de relacionamento e pandemia, a pergunta que eu fiz como título da nossa live, se é possível sairmos melhores do que entramos. Você acha? Eu acho na condição que se isso demorar, nessa condição de que não vai ter outra, tipo, porque senão a vida vai virar um inferno, mas eu acho que vai virar um inferno antes de melhorar. Assim, é complicado, porque como a gente sabe como é que é o comportamento do ser humano, é olhando para trás. Então, assim, a história nos mostra que por mais que esse seja, e concordo com você, algo que nunca se viu, mas a história nos mostra em grandes conflitos que o ser humano, infelizmente, em geral, ele muda muito pouco. Mas acho que essa situação, por ser algo bem extrema e por eu acreditar que vai demorar mais um tempo, essa é a minha esperança. Porque eu acho que pode ser que piore antes que melhore. Você só não sabe o tempo que vai durar o caos.
E, 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 Porque, assim, eu juro pra você que minhas fichas estão postadas num condicionamento, entendeu? Se a gente se condicionar, tem que se condicionar na marra, a se comportar de uma forma diferente, porque a gente passe, sei lá, 1, 2, 3, sei lá quanto tempo, mesmo que seja entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, sei lá quanto tempo numa situação dessa, e que na marra a gente se condicione a ter outros tipos de ferramentas para solucionar problemas, a ser mais madura, a ter mais inteligência emocional, a tudo isso. Mas eu acredito, infelizmente, que se isso vir a acontecer, vai ser na marra, vai ser tipo, não tem outra. Ou você conserta a sua forma de se relacionar com os outros, ou você vai ficar sozinho total, entendeu? Então, e isso eu tenho provas para pensar assim. É só você olhar para trás da história que a gente vê que a evolução do ser humano é muito pequena diante das grandes questões que já aconteceram. eu costumo falar que são poucas pessoas que aproveitam o caos, a dor, a tragédia, as mortes. E aí eu falo morte, todo mundo eu acho que passou, igual você falou do luto, perdemos alguma coisa nessa crise. Então, todo mundo perde coisas na crise e a gente vai para um caos, a gente vai para um local de muita dor, de muito sofrimento. E isso é muito importante, esse é o maior combustível que tem para a mudança, para o amadurecimento. Igual você falou, ninguém amadurece estando tudo bem. Está tudo bem, eu estou feliz, está tudo ok, por que eu vou mudar minha vida? Então, normalmente, as grandes mudanças, as grandes alterações internas e sociais, ela vem de grandes crises. Somente Sim. a dor humana é capaz de movimentar essa máquina do amadurecimento. Eu Sim. preciso de dor para me amadurecer. Por isso é que eu não prescrevo remédio para anestesiar a emoção, porque eu estou tirando a oportunidade da pessoa dela amadurecer. Então, aí eu estou falando para quem me assiste aqui, que seja você, essas pessoas que estão inseridas no processo de mudança, que seja você. Sim. Que se a gente não sabe se vai ser todo mundo, se a gente não sabe se vai ser para todo mundo, se a gente não sabe se o mundo vai melhorar ou piorar, mas que você utilize esse momento para sair melhor. Porque você saindo melhor, o seu relacionamento vai estar melhor, Com o certeza. seu micro-mundo vai estar melhor. Você vai transformar o seu micro no melhor mundo possível. Então, é o que eu desejo do fundo do meu coração. É que eu também acredito assim. Eu não sei se a maioria vai sair transformada desse momento que nós que estamos vivendo. Tenho sérias dúvidas. Mas o que eu acredito é o seguinte, que cada pessoinha que a gente fala, eu tenho uma esperança que quando eu olho no olho de cada um, que aquela ali aproveite para estar melhor. E talvez a gente vai aumentando exponencialmente isso. Mas o meu desejo é que cada um aproveite esse momento que estamos para a gente se transformar, para a gente sair melhor, porque se o mundo não melhorar, pelo menos o seu micromundo vai melhorar. A sua casa vai estar melhor, o seu trabalho vai estar melhor, suas relações vão estar melhores, as relações com seu filho vão estar melhor. É o caos. É o caos atual. E eu concordo com a Tati, a gente não sabe o tempo que isso vai durar, isso talvez nos angustie, mas somente o caos é que tem a oportunidade de nascer algo mais belo, né? Então, E somos seres você adaptáveis, né, doutor? Somos seres adaptáveis, a gente se adapta a qualquer coisa. Pode ter certeza. E gostaria que você tecesse suas últimas palavras, seus comentários, o que você Quero gostaria de agradecer. deixar para Eu todo acho que a gente mundo. tem realmente um pensamento muito parecido em relação a várias coisas. É muito legal começar também uma parceria com um psiquiatra. Ele está em Brasília, eu estou em São Paulo, mas ele está o tempo inteiro aqui também. Então, quero agradecer o convite. Vamos fazer outras vezes. Eu logo vou estar também lançando um curso para casal, então, para justamente a gente repensar as relações assim nesse momento e dar algumas ferramentas aí para o pessoal
ultrapassar e conseguir, né? Ter uma vida legal e bacana nesse momento. E quero desejar o que o doutor desejou. Gente, se servir para uma pessoa e que isso realmente mude seu micromundo, como ele falou muito bem, nossa, já você viver a vida pela premissa do prazer, meu amor, vai mudar tudo. Seu relacionamento em casa, com a família, com os colegas de trabalho, com todo mundo, né, doutor? Mas quero agradecer demais, foi muito legal. E 28 segundos restantes. Eu agradeço novamente você aqui com a gente, foi muito bacana. Fiquei fã da sua obra, das suas palavras, das suas orientações. Então, vamos continuar aqui o nosso caminho. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que tenha sido útil para vocês se amadurecerem, para vocês melhorarem, para que o amanhã seja melhor do que o